Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre nomofobia. E para falar sobre nomofobia, estou recebendo aqui o psicólogo Jonatas da Silva. Tudo bom, Jonatas? Graças a Deus, tudo bem, Débora. Prazer estar com você aqui. Falamos desse assunto que é muito atual, né? Inclusive, boa parte dos meus pacientes atualmente apresentam nomofobia. E grande parte da população também. E aí tem vários níveis de nomofobia, né? A gente vai saber um pouquinho mais o que é isso, mas é algo bem atual e como lidar com isso de maneira que a gente possa ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Vai ser um prazer. Então me fala o que é nomofobia. Nomofobia é o medo de ficar sem celular, sem algum meio de comunicação. Então a pessoa não consegue se... Assim, ela está na rua, por exemplo, e esqueceu o celular. Ela fica fissurada, fica com medo, fica ansiosa, precisando do celular na mão para se sentir mais à vontade. Então é um medo de ficar sem comunicação, dos meios tecnológicos, principalmente o celular. Eu estava até comentando com você, antigamente, na minha época, a gente não tinha esse costume de sair com o celular, né? A gente saía sem. E hoje em dia, se a gente sai sem o celular, sem o tablet, ou até o relógio, né? Porque tem um relógio que vira telefone também, você parece que está saindo sem alguma coisa, está faltando alguma coisa, né? Sim. É um vício isso? É um vício, porque ele acaba mexendo na aparelhagem do nosso cérebro, tá? Eu até vi uma frase esses dias que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos falando hoje. Que antigamente, no meu tempo de criança, de adolescente, o telefone normalmente tinha um fio. E a gente ficava preso ao fio, né? Isso. Mas nós tínhamos a vida um pouco mais livre. Hoje o telefone não tem fio, mas nós estamos mais presos, né, no celular, naquilo que está passando, na moda e tudo mais. A gente tem que ficar preso naquilo o tempo inteiro, a gente se sente preso. E qual que é o impacto disso na sociedade, Jonatas? Sim, na sociedade, começando pelos mais jovens até os mais velhos, assim, a pessoa fica viciada, tá? Fica viciada. Ela depende da tecnologia, ela depende do celular para viver em paz, em tranquilidade. Ela precisa do celular para ela ficar menos ansiosa, para regular as emoções dela. A gente tem visto na mídia jogar muito assim através de séries, né? Esses casos das crianças com jogos que não conseguem ficar sem jogar. Isso também é nomofobia ou também não? É nomofobia, tá? É uma dependência tecnológica. Tá? É uma dependência tecnológica. Daquilo. Sim. Se nós formos olhar, por exemplo, na China, países assim do Oriente Médio, do Oriente, tem várias clínicas de reabilitação para adolescentes que estão viciados nos games ou nas redes sociais. E quais são os sintomas que a gente pode ver que uma pessoa já chegou no nível patológico? Nível patológico quando a pessoa passa muito tempo no celular. Quando você tira o celular dela, ela começa a apresentar sintomas de ansiedade, de fissura, querendo aquilo. Ou também quando a pessoa perde muito tempo no celular e aí várias áreas da vida dela começam a ser prejudicadas. Então, a falta do celular ou ficar no celular o tempo inteiro, a vida dela começa a ser prejudicada. Relacionamentos, vida profissional, vida religiosa, afazeres domésticos, tudo que envolve na vida dela começa a ser prejudicado de alguma maneira por causa do celular. A pessoa começa a ficar nervosa, por exemplo, sai sem o telefone, aí dá aquela ansiedade, vão precisar de mim, vão me ligar, é isso? Exatamente. E na realidade é o vício seu, né? Não é o vício. Não é uma coisa que alguém vai precisar de você, é isso? Exatamente. Então, como eu disse, esse vício, como qualquer outro vício, tá? De drogas, de álcool, de doce, todos eles trabalham da mesma maneira e a dependência tecnológica também trabalha da mesma maneira no cérebro. Nós temos no cérebro uma partezinha chamada de sistema límbico, onde estão as nossas emoções, e ali tem o núcleo accumbens, que é o sistema de recompensas do nosso cérebro. Ali passa nosso sistema dopaminérgico. O que é isso? Dopamina do cérebro. Então, da mesma maneira que quando uma pessoa utiliza uma droga, não sei se eu posso falar o nome de drogas aqui, por exemplo, cocaína, maconha, essas coisas, essa cannabis,
é a mesma aparelhagem que funciona quando uma pessoa está, por exemplo, na rede social. Ah, olha só. Sim. Então ela está ali rolando o feed de alguma das redes. Aham. Então tem um som diferente, tem uma iluminação diferente, tem algo que é engraçado, algo que chama atenção, que traz emoção e traz bem-estar. Então essa pessoa começa a se sentir bem e regula as emoções de uma maneira que seria disfuncional, seria prejudicial para o ser humano, porém ela se sente melhor. É tipo uma válvula de escape. Muitas vezes sim. Às vezes não começa como válvula de escape, mas ao longo do percurso, sim. Tanto que grande parte das pessoas que apresentam a nomofobia, o medo de ficar sem celular, de games, elas apresentam outros transtornos com comorbidade. Ou seja, ela tem mais do que um transtorno mental, psicológico. E tem diferença para nomofobia para adulto e a nomofobia de crianças e adolescentes? O sistema é o mesmo, tá? O sistema é o mesmo. Porém, para a criança é muito mais prejudicial do que para o adulto. Entende? Então uma criança de 0 a 2 anos ela não pode nem ver tela. Olha, e hoje em dia, hein, mães, pais, a primeira coisa que a gente faz, chorou, volta na Sim. tela. De 0 a 2 anos, nem tela de televisão, nem de tablet, nem de celular. Por quê? Porque isso pode atrapalhar a fala, pode atrapalhar a comunicação, pode atrapalhar um pouquinho mais na frente ela ler e escrever. Então começa a trazer prejuízos até para o desenvolvimento. Olha só, Sim. e eu falo que hoje em dia as crianças já nascem sabendo, porque já nascem sabendo mexer no telefone, mais do que a gente, né? Sim. E aí vamos falar assim, crianças de 3 a 5 anos, no máximo 2 horas por dia, né? E até os 11 anos de idade também, até 2, 3 horas por dia. Mais do que isso, começa a trazer prejuízos sociais, prejuízo no desenvolvimento, psicomotor, psicológico, social, em todas as áreas da vida ali, a gente vê algum tipo de prejuízo. E quando que eu posso perceber, Jonatas, que o meu filho ou com a minha filha já chegou no nível que eu preciso intervir? Quando você começa a perceber que quando a criança fica sem, ela começa a ficar mais nervosa. Então, como ela não consegue falar a respeito das emoções dela, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, ela só quer aquilo. Ela quer o celular, ela quer o tablet. Então, ela fica muito nervosa, chora muito, fica irritada e até mesmo chega a ter agressividade. Algo que você não percebia antes. Ou então quando ela se acalma quando ela está com o celular na mão. Então quando a gente vê uma agressividade já é um nível já é um nível bem alto. Aí eu, no caso, tomo o celular, aí tento negociar. E se não resolver, tem que procurar ajuda? Necessariamente, tá? Você procura ajuda se você não conseguir sozinho ali negociar, colocar um tempo limite para essa criança, né? Depois dos 2 anos de idade. Fazer outras atividades com ela, né? Sair um pouco, praticar esportes, ter mais amizades, a sair com ele para tomar um sorvete, por exemplo, 2 vezes na semana. Se você perceber que você não está dando conta que nada disso está funcionando, aí você procura uma ajuda psicológica para te ajudar a reeducar essa criança. Então pode ser também quando a criança ficar muito tímida, retraída e ficar muito no celular, o pai já tem que dar uma ligada, né? Já tem que dar uma ligada, ele já tem que negociar ali, não pode deixar muito tempo, né? Então, tirando e a criança continua ali. Por exemplo, ela ficar muito quietinha, sem o celular, por exemplo, não significa que é a culpa do celular. Não significa. Podem ter outros tipos de transtornos, onde ela... Sim, aí o celular, o tablet é uma válvula de escape. Sim. Entendi. Pode ser um TDAH, pode ser uma ansiedade, pode ser alguma coisa que a criança está tendo. TDAH não, TDA, né? Que a criança fica um pouquinho mais quieta. Né? Com um H no final, que é a hiperatividade, que ela fica um pouquinho mais agitada. A importância dos pais sempre estarem prestando atenção, né? Sim. Hoje em dia, com o avanço do trabalho junto da tecnologia, é mais difícil identificar essa nomofobia, né, não? E como que a gente faz para identificar? Porque tudo é online, né? Hoje em dia a gente faz tudo online. Como é que eu faço para falar, peraí, eu já tô ficando meio dependente desse aparelhinho aqui. Como que eu faço? Eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu hoje antes de eu iniciar meus atendimentos. Eu peguei minha cachorrinha, saí pro parque, ela estava muito estressada lá dentro de casa. Saí e eu falei assim, cadê meu celular? Eu falei, calma aí, eu tô ficando dependente do celular, ninguém vai me ligar agora, não iniciei o trabalho ainda, né? Minha esposa tá em casa, tá tudo bem.
Então, eu deixei o celular em casa. É quando você não consegue viver sem o celular. Sem fazer suas atividades. Sim. Tem algumas pesquisas que estão mostrando que 17% das pessoas estão utilizando o celular até no banho. Olha, a gente estraga o telefone. Então a pessoa tá ali no banho, ali com o celular do lado de fora e mexendo, rolando feed, conversando no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Né? Fora dizer em outros lugares do banheiro, que as pessoas estão utilizando demais. Então quando a pessoa está boa parte do tempo utilizando o celular e ela está agora se esquivando, rejeitando convites para ir para outros lugares que eram bons para ela antigamente, aí já pode ver, olha, eu acho que eu estou dependendo um pouquinho do meu celular. Antes ela gostava de sair com os amigos, ir para a igreja, sair no parque, fazer atividade física. Agora ela não consegue fazer isso e ela quer ficar mais voltada ali o dia inteiro nas redes sociais, por exemplo. Mas o celular também ajudou algumas coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que, igual você, a gente falou sobre timidez, que são mais tímidas, que não conseguem se relacionar. Através das redes sociais, conseguiu fazer alguns amigos, o que, porém, também é perigoso, né? Sim. Mas conseguiu fazer alguns amigos. E para essas pessoas que são mais tímidas, tem como prevenir o vício no celular ou não? Tem. Principalmente assim, e realmente você está certíssima, né? Muitas vezes, quando chega uma pessoa, por exemplo, com uma ansiedade social que é mais tímida, não consegue falar, não consegue chegar, não consegue... E aí tem o celular onde consegue fazer tudo isso, essa pessoa está vivendo dentro da internet. Para ela, a vida dela é ali, então com certeza ela vai querer ficar mais tempo ali. Ela se sente mais agrupada. Mais protegida, acolhida, né? Sim. Inclusive, quando chega na clínica, por exemplo, no consultório, né? A pessoa tem uma ansiedade social, um transtorno de ansiedade, né? E não consegue conversar, não consegue ter comunicações. Mas ela utiliza muitos games, utiliza muitas redes sociais. Nós vamos utilizar isso para ajudá-la a ter uma vida social, para iniciar a vida social dela, mas generalizar. O que é isso? Pegar a mesma comunicação que ela tem ali dentro das redes e levar para o mundo real. Entende? Então a gente faz isso. É só uma forma de introduzir, pegar aquelas habilidades que ela está tendo e está desenvolvendo para o mundo real. Cara a cara, conversar. Conversar. Isso. E tem como prevenir a nomofobia nesses casos? Tem. Deixando o tempo limite. A pessoa mesmo, porque o celular dá um tempo limite, né, da gente, pelo menos uma rede social dá, você usou tanto, é pôr esse tempo limite? É pôr o tempo limite, por dia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no celular, ela pode ter um insight, ela pode perceber quando ela está passando muito tempo nas redes sociais e não está trabalhando. Às vezes utilizando as redes sociais e passando. Eu tenho uma paciente... Eu vou contar um milagre, mas não vou contar o céu. Ela falou assim, Jonathan, eu percebi ao longo da semana que eu estava utilizando o celular como uma fonte de escape da minha ansiedade, do trabalho às vezes, dando a desculpa que eu estava rolando o feed para ter ideia, mas não era. Era para ter um prazer a mais. Então a gente começa a contar historinhas pra gente que a gente está utilizando aquilo por causa do trabalho, para desenvolver algo, para ter uma ideia, para fazer alguma coisa, senão eu fico para trás. São historinhas que a nossa mente, nossa parte cognitiva inventa exatamente para obter aquela dopamina, o prazer, a motivação. Então sair para fazer exercício físico, deixar o celular, ir malhar, viajar. Tem como viajar sem telefone, gente? Eu acho que não. Eu não consigo, não. Viajar, sei lá. Deixar o celular um pouco guardado. Exatamente. Isso seria dicas pra gente não ter a nomofobia? Sim, é perceber as historinhas que você conta pra você mesmo. Olha. E aí quando você vai sair de casa, que historinha que você tá contando pra você? Tô indo pra academia, que historinha que eu tô contando que eu não posso ir sem celular? Entendi. Entende? É complicado, né? É difícil de fazer, eu falo por mim, eu não saio sem. Sim, é porque é muito difícil mudar somente o comportamento sem mudar a cognição. Explica isso pra gente. Ou seja, comportamento é aquilo que eu estou fazendo. Vamos separar cognição e comportamento, tá? Cognição são pensamentos que eu tenho, crenças que eu tenho, né? Então, as crenças, elas interferem diretamente naquilo que eu faço. Então, se eu acredito que eu sair sem celular é perigoso,
eu não vou querer sair sem celular. Eu estou contando historinhas para mim. Olha só. Então, quando eu mexo na historinha e falo assim, calma aí, eu estou indo lá de casa, igual eu fiz hoje, quando eu saí com minha cachorrinha pro parque. Eu tava contando uma historinha pra mim, eu tenho que sair porque é perigoso, minha esposa pode acontecer alguma coisa com ela, tem trabalho e tudo mais. Eu falei, calma aí, isso aqui é uma historinha. Eu posso deixar o celular, deixei o celular e saí. Então, eu identifiquei a historinha que eu tava contando, que ela estava interpretando a realidade que eu estava de forma distorcida para utilizar o celular. Hoje, mas as propagandas, a mídia, ela interfere muito nisso, né? Porque tudo tem compra tal celular e esse celular tem isso, daquilo tudo, tem celular que falta falar, né? Ou até fala, né, com a gente, conversa com a gente. A Siri conversa com a gente o tempo inteiro. Então, assim, a mídia influencia também? Sim, com certeza. A mídia influencia demais, assim. O tempo inteiro a gente está querendo celular de última geração. E assim, ela força a gente ter o celular de última geração. Ou então das últimas, porque vai vindo, né, ela vai colocando novos sistemas operacionais. E quando os celulares são mais antigos, os novos sistemas operacionais não rodam mais no celular. Então o celular fica descartável. E você tem que comprar um novo. E o novo tem inteligência artificial. A inteligência artificial está se desenvolvendo num grau altíssimo. Não, eu falo que eu gosto da Siri. Dependendo de você perguntar para a Siri, ela fala assim, não, você foi mal educado. Por favor, repita a sua pergunta. E às vezes a gente fica perguntando só para rir daquilo, né? É legal. Já fiz demais. É legal até, mas é prejudicial, né? Porque fica te incentivando a viver dependente do aparelho eletrônico no geral, né? Rouba a sua autonomia. Eu tava vendo um vídeo do Elon Musk, conhece? O cara mais rico aí do mundo, cheio de empresas, de inteligência artificial e tudo mais. Ele tava falando o seguinte, o celular hoje em dia já faz parte do corpo do ser humano. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam isso, mas o celular faz parte dela agora. Olha a vida dela está ali. Então tudo que ela vai fazer é no celular. É para comer, celular. É para falar com alguém, celular. É para trabalhar, celular. Então ela está dependente do celular. Se a gente não perceber e devolver para a gente a nossa autonomia de decidir as coisas, de às vezes andar um pouco mais, gastar um pouco mais de energia para fazer coisas sem o celular, nós vamos ficar escravos do celular. A vida inteira, né? Sim. Jonas, você falou que tem outras doenças relacionadas, né, ou coligadas à nomofobia. Quais são elas que podem vir? Principalmente a ansiedade. Tá? A nomofobia nós podemos dizer que ela pode entrar dentro de um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade junto. E depois pode vir a agorafobia, que é o medo social, já não quer sair mais ou não? Fica só na ansiedade mesmo? A agorafobia está mais ligada ao transtorno do pânico. Entende? Então, olhando assim, pode estar assim associado. Como, né? Porque olha só, a nomofobia no caso não é o motivo principal, mas ela foi sendo desenvolvida depois. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade chamado transtorno do pânico. Transtorno do pânico é ansiedade. Tá? Só para explicar aqui, pessoal, né? Então, quando a gente fala transtorno de ansiedade, nós não estamos falando assim, é um transtorno. Nós estamos generalizando algum tipo de transtorno, porque existem tipos de transtorno de ansiedade. Quando fala ansiedade, está englobando tudo. Entendi. Então tem tipos de transtorno de ansiedade. Por exemplo, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, agorafobia, tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Então sim, a pessoa, por exemplo, tem um transtorno de ansiedade chamado pânico. Então ela tem muito medo dos sintomas físicos, tem medo de passar mal, tem medo de ter crises de ansiedade. E ela acaba desenvolvendo uma agorafobia, que é o medo de sair sozinha, de estar sozinha, medo de passar mal em lugares que não pode chegar ajuda. Então quando ela pensa que ela está indo para um lugar onde ela não vai ter ajuda se ela passar mal... É o celular, eu não tô com o telefone, exatamente. Como é que eu vou chamar ajuda, entendeu? Exatamente. Então, é uma questão secundária ao celular, a dependência do celular. Entende? Entendi. Então, primeiro veio do transtorno do pânico e a agorafobia, que são altamente comórbidos, acontecem muito e são até confundidos. E tem muito hoje em dia, tem né? Tem muito, e aí acaba tendo uma dependência do celular.
Então, se eu passar mal, eu posso ligar para alguém. Assim que alguém atende, a pessoa já se acalma. Por quê? Ela estava tendo medo de estar sozinha, de passar mal e ninguém ajudar ela. Entendi. E a nomofobia pode também estar ligada junto à síndrome de burnout, que hoje em dia está muito em alta? Pode sim, porque a pessoa não desliga. Então ela chega numa exaustão mental e física tão grande que sim, o celular está o tempo inteiro ali. Então o celular pode contribuir tanto por burnout, quanto para ela estar no burnout e estar fugindo de várias responsabilidades através do celular. Aí, ó, gente, eu já identifiquei um monte de coisa que você pode ver em casa, se você tá tendo ou não. Tá fugindo demais das responsabilidades, dá uma olhada. Tá estressado demais, que é a síndrome de burnout, né? Que a pessoa chega ao nível de exaustão que ela desliga, né? De tudo. Pode também estar ligada ao celular, às notícias hoje em dia, né? Sim. Que toda hora você tá vendo e uma tragédia atrás da outra e fica ligado. Sim, o burnout, ele tá muito ligado ao trabalho. Muito ligado ao trabalho. Então, por exemplo, se não estiver ligado ao trabalho, não é burnout. Não é burnout? Não é burnout. Pode tá. ser um estresse, pode ser uma ansiedade, pode ser alguma coisa. E normalmente não é o trabalho que está fazendo com que ela tenha um burnout. É a forma como ela lida com o trabalho. Entendi. Então são os pensamentos que ela está tendo, a forma a perspectiva, a percepção dela, que faz com que ela chegue numa exaustão mental. E essa exaustão mental, quando se pensa em trabalho, começa a prejudicar outras áreas da vida. Entende? Entendi. Então, sim, quando a pessoa leva o trabalho para casa através do celular, e ela fica o tempo inteiro ali, preocupado se vai dar certo, se não vai dar, tem que falar com alguém, e fica assim, 24 horas no celular, pode levar sim ao burnout. Tanto quanto a pessoa está com burnout e está pegando o celular para jogar, para ir para as redes sociais, tem um comportamento de fuga. E até também, hoje em dia, as adolescentes estão muito querendo ser social media, né? Sim. Então começa a postar atrás de um post atrás do outro e ficar ligado no que as pessoas estão escrevendo. Se viralizou, não viralizou, estão falando mal de mim, se não estão. Isso também pode caracterizar uma nomofobia que vai para o burnout, que vai para um excesso? Pode sim, com certeza. Principalmente no mundo da comparação, que é a rede social. Demais. Né? Então eu não posso ficar para trás, eu tenho que ficar o tempo inteiro no celular, eu tenho que me preocupar com isso. Então começa-se tanto depender do celular, trabalhar muito nas redes sociais, quanto as crenças sobre elas mesmas começam a ser transformadas. Elas começam a olhar para si mesmas de forma negativa. Por quê? Eu estou me comparando, eu estou comparando os meus bastidores com o Instagram de alguém, com o palco de alguém. Então a gente não posta bastidores, a gente não posta a nossa vida o dia que a gente está chorando, que a gente está mal, que a gente não tem energia, que a gente está triste. A gente posta quando a gente está viajando, quando a gente está fazendo algo legal. Então eu começo a comparar os meus bastidores, as dificuldades com o palco do outro. E essa comparação, eu começo a ter crenças sobre mim, gerar pensamentos dentro de mim, que eu não sou tão bom o suficiente, que nada que eu fizer eu vou conseguir fazer algo na minha vida. Então, isso começa a levar até mesmo para a depressão. É isso que eu ia falar. Sim. Aí adolescente, porque adolescente já é um turbilhão, né, de emoções, é uma fase difícil. É uma fase muito difícil. E começa a ficar deprimido, achando que sempre a grama do vizinho é mais bonita, a grama do vizinho é mais verde, mas na realidade a grama pode ser sintética, né? Perfeito. Então, perfeito. Às vezes pode até ser bonita, mas é sintética. É sintética. Né? Instagram não é realidade, né? Então a gente não pode comparar. Enquanto a gente estiver comparando o nosso... Se o parâmetro de sucesso for o Instagram de outra pessoa, você nunca vai ser bem sucedido. Porque esse parâmetro sempre é sintético, sempre é falso. Fora as pessoas que alugam até carro importado para dizer que a vida delas é daquele jeito. Então, é muito importante você entender, nós entendermos, que cada um tem a sua jornada e que você tem momentos bacanas, mas também vão ter momentos tristes. Nem o tempo inteiro a gente está alegre, muitas vezes a gente está triste, está mal, e ninguém precisa ficar sabendo disso também.
Não precisa fazer um palco, né? Não precisa precisa sangrar em tanque de tubarões, né? Não precisa e não é bom que faça não isso. Não é bom. Jonatas, a pessoa que tá te assistindo agora, ela percebeu que ela tá ruim, que ela já tá numa crise de ansiedade muito grande, ou que ela já entrou na nossa síndrome. O que ela tem que fazer? Deixa a dica para essa pessoa. Sim, primeiro é mudar a rotina dela, entende? Então, provavelmente não está dormindo bem, porque o celular atrapalha dormir, e a insônia, não dormir direito. É verdade isso? Eu não te perguntar, não dormir direito faz mal mesmo? A gente muito. Tem que dormir? Se eu, por exemplo, chegar uma pessoa que tá com mal, alguma coisa da vida tá ruim, não tá se sentindo bem. Se eu fizer tudo nela, se o psiquiatra der remédio para ela e ela não dormir, não vai adiantar nada. Olha só, gente, tanto que o sono é importante. Sim, se eu posso estudar o dia inteiro, mas se eu não dormir, eu não aprendo. Olha. Eu posso fazer academia o dia inteiro, se eu não dormir, eu não cresço. Até quem quer perder peso, se não dormir, você não perde peso, né? Perfeito. O seu organismo precisa descansar, é verdade. Para perder peso, eu preciso dormir. Para ganhar massa muscular, eu preciso dormir. Para aprender, eu preciso dormir. Aprender tudo, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto em tudo. Para ter novas ideias, ser criativo, eu preciso dormir. Eu não tenho que ficar virando noite. Então, primeira coisa, organiza seu sono. Né? Se você está em algum quadro, seja nomofobia, seja ansiedade, seja depressão, seja qualquer coisa, tenta regular o seu sono. Não conseguiu? Procura ajuda. Segundo, faça atividade física. A atividade física muda muita coisa. Aquele sistema de recompensa que eu falei no início, então, quando você faz atividade física, depois da atividade física é liberado alguns neurotransmissores que traz o prazer. Olha só. Então você não precisa de nada artificial para isso, você pode fazer atividade física. Então faça atividade física. Então mudando essa rotina e alimentação também. Então faça isso. Jonatas, estou fazendo isso e não está mudando nada, ou não estou conseguindo nem iniciar fazendo essas coisas. Aí você procura uma ajuda psicológica. Você procura um psicólogo, um psiquiatra, um neuropsicólogo, um neurologista, alguma coisa dessa área que vai trabalhar na sua psique. E se você não sabe o que procurar, procura um destes e ele vai te encaminhar para aquilo que for necessário. São as mesmas dicas para os pais que estão vendo que as crianças já estão no nível de vício grande, tanto em jogos quanto aparelhos eletrônicos? Os pais que têm filhos que estão viciados nisso, eles precisam negociar com o filho. Colocar um tempo limite, tá? Não é, por exemplo, meu filho tem 10 anos de idade, eu posso deixar no máximo 3 horas? Mas ele está ficando 10 no dia. Você vai já colocar 3 horas? Não, nossa, começa a diminuir. É uma revolução dentro de casa. Sim, conta, não. Será muito ruim. Então tá 10 horas, que tal ficar 8? Entendi. Passa um mês, fica 6. Vai depois gradativo. 4, depois fica as 3 horas. Beleza. Mas nesse interim, comece então a fazer negociações com ele, dar um brinquedo diferente, brincar com jogos de tabuleiro, ler um livro diferente, fazer alguma coisa que ele gosta, chamar os amigos dele para casa, para ali vocês comerem uma pizza, assistirem um filme, fazer alguma coisa do tipo. E aí recompensá-lo por estar fazendo isso. Entende? Tá. Recompensá-lo, por exemplo, com um jogo diferente. Recompensá-lo indo para um lugar que ele sempre quis ir. Trabalhe com recompensas e negociações. Entendi. O tempo inteiro. Não deu, procura ajuda. Não está conseguindo, procura ajuda psicológica. Ajuda psicológica. Sim. Jonathan, foi muito bom te receber aqui. Nosso tempo é muito rápido, viu? Obrigada. Não, foi muito bom estar com você aqui, conhecê-la pessoalmente. Espero retornar outras vezes. Com certeza. Foi muito bom, gostei demais, tá? Bom demais, Obrigado. gente. E você fica com o nosso podcast.